Deus mais uma vez, Senhor, louvado pelo santo e poderoso nome, Senhor, essa oportunidade. Deus, nós queremos clamar, Senhor, em nome do teu servo, que estará, Senhor, com oportunidade, ministrando essa palavra nesta noite. Que Deus Santo, Senhor, venha trazer, Senhor, de coração, Senhor, já tem gosto ao teu coração, Senhor. E que nós possamos sair daqui não apenas como ouvintes, aleluia, da tua palavra, para todos fazermos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Também eu falo para a igreja que a gente está muito feliz com a minha irmã Moisés aqui, com a menininha bem, graças a Deus, Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Pai, Senhor, irmãos, abram suas Bíblias comigo em Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Desde já eu agradeço a Deus por mais essa rica oportunidade. Agradeço também ao pastor pelo convite, pela confiança. E desde já eu conto com a ajuda dos irmãos, como sempre, os irmãos aí bom de Bíblia, para juntos navegarmos aí na Bíblia. Vamos discorrer sobre várias passagens bíblicas. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Vou ler apenas um versículo e depois lá em Salmo 128, verso 2. Gênesis 3, 19 diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Vou ler novamente. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Quem pode ler Salmo 128, verso 2? Apenas o verso 2. Seu trabalho renderá muito, e em todas as áreas da vida ele será feliz. Lê mais uma vez, irmão, fazer um favor. Seu trabalho renderá muito, e em todas as áreas da vida ele será feliz. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, eu venho pensando nesse tema há um pouquinho mais de um mês, e o motivo de eu falar dessa questão é porque nos últimos meses tem se levantado aí um debate, um assunto que é do interesse de muita gente, eu diria que de todos, que é o fim da escala 6x1 e a provável aprovação da escala 5x2, que os nossos governantes estão votando ali em Brasília. Essa PEC já passou ali na CCJ, já foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora aguarda o teste, a aprovação no Senado, e então é um assunto bem atual e do interesse de todos. Talvez alguém esteja se perguntando, o que é essa escala 6x1, escala 5x2? 6x1 é aquela pessoa que trabalha 6 dias e folga 1, e escala 5x2 é aquela pessoa que trabalha 5 dias e folga 2. Mas, deixando a política um pouco de lado, eu gostaria de saber o que a Bíblia fala sobre o trabalho. Eu quero falar do trabalho à luz da Bíblia. Eu já falei aqui em algumas outras ocasiões em que a pessoa que é má, muitas das vezes ela faz o bem, não é porque ela é boa, mas porque ela está com segundas intenções, ela está mal intencionada. Já citei aqui a parábola do juiz iníquo, que só julgou a causa da mulher porque ela estava ali persistindo, o incomodando. Já falei da outra parábola do amigo, em que ele só se levantou para atender o seu amigo porque ele não queria que seus filhos acordassem, eles já estavam dormindo. E lá em Brasília, no que diz respeito aos políticos, não é diferente. Às vezes respinga algo de positivo na vida dos trabalhadores, na população, mas não porque eles são bonzinhos, não porque eles pensam na população. Lembrando que nós estamos aí às vésperas de uma eleição presidencial. Então eles fazem de vez em quando o bem, mesmo estando mal intencionados. Mas o que diz aqui em Gênesis 3,19?
quando o Senhor vai dizer para Adão: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Por que chegou a esse ponto? Nós bem sabemos que quando Deus criou o universo, não havia pecado ainda no mundo. E a vida de Adão era uma maravilha. Ele literalmente vivia no paraíso. Tudo que ele jogava ali na terra facilmente produzia, crescia. No fim da tarde o Senhor vinha e conversava com ele. Então ele tinha uma vida mansa, tranquila. Mas a partir do momento que Eva comeu do fruto proibido e deu para ele, as coisas mudaram. Deus foi procurar Adão e Eva e eles já se esconderam. E então Deus vai dizer para Adão: olha, a terra será amaldiçoada por conta de vocês, pelo pecado de vocês. Agora, pelo suor do teu rosto, você terá que ralar muito para levar o pão para a casa. E eu tenho uma casa ali no Treviso, e de frente para minha casa ali tem uma área verde que eu cuido, e realmente, de vez em quando ali nascem umas braquiárias, que é umas moitas, e daí para mim não tem serventia nenhuma, só dá trabalho. Aí ou vou lá com a enxada, ou joga hand-up. Então esse é o sinal, é o castigo que o homem recebeu por ter cometido pecado. Mas vamos então à luz da Bíblia, Êxodo 20, versículo 9, quem poderia abrir, fazendo um favor? O que a Bíblia fala sobre o trabalho? Curioso que antes do homem se preocupar com o trabalhador, antes do homem se preocupar com leis, deveres, Deus, ele já tinha essa preocupação com as pessoas. E no próprios 10 mandamentos já tem uma lei falando sobre o trabalho. Quem achou pode ler do versículo 9 ao 11, Êxodo 20, do 9 ao 11. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Até o 11? Não, até o 10. É o 11, isso, o 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Amém. Se algum irmão quiser deixar aberto já em Levítico 25, daqui a pouco eu vou também comentar essa passagem. Então vamos analisar o que foi dito aqui em Êxodo 20. Olha, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, e no 7º dia descansarás. É o sábado do Senhor. Ora, isso aqui não é o trabalho, a escala 6x1? Trabalha 6 dias e descansa 1? Então, olha que interessante. Deus já estava preservando o trabalhador e dizendo: olha, patrão, você deve dar 1 dia de descanso para o seu funcionário. E o interessante é que no versículo 10, ele expande, ele estende para quem vale essa lei, para quem vale essa regra. Ele vai dizer assim: tu não farás nenhuma obra, mas não é só tu não, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, porque muitas das vezes a gente só preocupa conosco, mas o outro, se ele não tiver folga, não tem importância. Então aqui Deus já acrescentou mais pessoas, e ele ainda vai dizer o teu animal, porque às vezes eu tiro folga, mas tem alguém me substituindo lá e está usando o mesmo animal, então o animal não teve descanso. Então Deus também estava preocupado com o animal, até animal tem que ter um dia de descanso. O estrangeiro, a gente bem sabe que o estrangeiro, ele tem uma mão de obra mais barata, então ele é muito explorado, está longe de casa, é fácil explorar ele. Mas aqui Deus está dizendo, não é para explorar o estrangeiro também não, é para dar um dia de folga para ele. Hoje o termo utilizado é trabalho análogo à escravidão, já não se fala
em escravidão, trabalho análogo à escravidão. E vira e mexe tem casos aí de pessoas que estão sendo escravizadas, tendo que trabalhar forçado. E Deus não para por aí, Ele vai justificar, Ele vai explicar por que a pessoa tem que ter um dia de folga. No versículo 11: porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, e tudo o que nela há, e no 7º dia descansou. Ora, o nosso Deus, Ele não necessita de descanso, Ele não precisa descansar, mas Ele fez isso justamente já para resguardar o trabalhador. Amém? Então, irmãos, o que eu concluo com isso? Acerca da escala 6x1. Eu concluo que um dia de folga na semana é o mínimo. Eu não estou dizendo aqui que a escala 6x1 é o correto, não. Eu estou dizendo que a escala 6x1 é o mínimo do trabalhador. Um dia de folga na semana é o mínimo, é o que se espera de um patrão que é bom. Se você, por acaso, trabalha na escala 5x2, glória a Deus, melhor ainda, folga 2 dias. Se você faz parte da escala 4x3, glória a Deus, melhor ainda, embora eu acho que isso é pouco provável. Isso daí geralmente ocorre só mesmo com os políticos que trabalham de terça a sexta, e é justamente os dias em que a nação menos prospera. Então, irmãos, um dia é o mínimo do que se espera do trabalhador, um dia de folga. E não para por aí. Levítico 25. Quem pode ler Levítico 25, do versículo 3 ao 7. Seis anos semearás a tua terra, 6 anos suportarás a tua vida, e colherás a sua unidade. Porém, o 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado do Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nasceu de si mesmo da tua cega, não cegarás, e as uvas da tua vinha, não tratada, não limarás. Ano de descanso será para a terra. Mas a novidade do sábado da terra não será por alimento a ti, ao teu servo, à tua serva, ao teu jornaleiro, ao estrangeiro e peregrino contigo. E ao teu caso, os animais que estão na terra. Toda a tua novidade será por mantimento. Amém. Quem puder já deixar aberto em 2 Crônicas 36. Então, irmãos, não é apenas o ser humano que tem direito à folga. Não é apenas o animal que tem direito à folga, descanso. Deus aqui também estava dizendo que a terra, ela merecia 1 ano de descanso a cada 7 anos. E daí ele vai dizer, por que dá esse descanso para a terra? Porque no 7º ano, então, os animais, o pobre que vê ali na sua terra surgir alguma coisa, ele poderá pegar para si. E aqui vai dizer que aos sábados você poderá fazer uso daquilo, poderá desfrutar daquilo que nascer dessa plantação. Então, o 7º ano era um ano sabático, era um ano que deveria dar descanso para a terra. Imagina isso sendo aplicado hoje em dia, irmãos. Imagina alguém aí que tem terra, que produz algo, deixar 1 ano descansando. A gente vive na época do consumismo, muito pelo contrário, cada vez mais eles querem que algo produza e cresça mais rapidamente, até chega a jogar veneno, agrotóxicos, para que possa crescer rapidamente a plantação, para abastecer o supermercado, para exportar. Hoje em dia, ninguém cumpriria essa lei de deixar a terra descansando por 1 ano, mas era uma ordenança divina. Mas olha só o que ocorreu com os judeus, lá em 2 Crônicas 36, quem achou pode ler, versículo 20 e 21. 2 Crônicas 36, versículo 20 e 21. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e seus filhos até o tempo do reino da Pérsia.
para que cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse do seu salto. Todos os dias da desolação repousou, até os 70 anos se cumpriram. Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? Deus estava dizendo que o povo seria levado cativo para a Babilônia, porque por 70 vezes eles não deixaram a terra descansar. Em 70 anos não deixaram a terra descansar, ou seja, foi 490 anos de desobediência, foi 490 anos de negligência. Então aquele povo já naquela época não respeitou essa ordenança de deixar a terra descansar. Então Deus disse: olha, vocês vão ser levados cativos, ficarão em cativeiros por 70 anos, para que se cumpra os 70 anos que a terra deveria estar descansando, e vocês não permitiram. Então, irmãos, a conclusão que eu tiro aqui, como eu já disse no início, é essa: o trabalhador, ele tem direito a um descanso semanal, assim como o animal, o estrangeiro. E no Antigo Testamento Deus também levava em consideração a própria terra. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, 11 e 12. Quem pode ler, fazendo favor? 2 Tessalonicenses 3, versículos 10, 11 e 12. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isso: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. O 11 também? Isso, o 11 e o 12. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Pode ler o 13. O 12. Já leu o 12? A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Amém. Então, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo assim: fomos informados que alguns de vós andam desocupados, sem querer trabalhar, e se intromete na vida particular dos outros. Irmãos, aqueles irmãos ali de Tessalônica, eles estavam acreditando que Jesus já iria voltar por aqueles dias. Então, a partir do momento que Jesus vai voltar, eles deixaram de trabalhar. E daí Paulo tem que vir orientar e dizer: olha, não é bem por aí. Então, irmãos, a gente tem que estar preparado como se Jesus fosse voltar hoje, mas também a gente tem que ser prudente como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos. Então, a nossa tarefa aqui na terra não para, ela continua. E aqueles homens estavam ociosos, estavam desocupados, a ponto de se intrometer na vida de outras pessoas. E é curioso, irmãos, que quem aqui é lá dos anos 90, ouvia muito falar de profecia do fim dos tempos. Eu não digo nem falar da volta de Jesus, mas de profecias falando sobre o fim dos tempos. E as pessoas faziam loucuras, inclusive na profecia de Nostradamus, que eu me recordo bem. E daí pessoas vendiam propriedades, outras aproveitou a noite para se embriagar ou para fazer coisas erradas. E daí amanheceu, o mundo não acabou. Essas pessoas se desesperaram e muitas até vieram a tirar a própria vida, porque havia falido, havia abrido mão, havia aberto mão de tudo. Então, irmãos, nós devemos ser prudentes. E aqueles irmãos de Tessalônica, eles estavam sem esse compromisso de trabalhar. 1 Timóteo 5, alguém poderia ler? 1 Timóteo 5, versículo 13 e 12. Versículo 13 e 14, perdão. 1 Timóteo 5, versículo 13 e 14. E além disso,
e não só ociosas, mas também baruleiras e curiosas, falando o que não convém. Quer, pois, que as moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Então, irmãos, Paulo estava dizendo assim, porque naquela época não era tão comum da mulher trabalhar igual hoje. Ela era mais dona de casa. Então ele está falando aqui, olha, para a jovem solteira ou aquela que veio a se tornar viúva muito cedo, que perdeu seu marido, case-se novamente para você ter com que ocupar a sua mente, com a casa, com os filhos. Inclusive em 1 Timóteo 2, versículo 15, ele vai dizer assim: salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos. Vou ler só a parte A. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos. Ou seja, Paulo está dizendo que a mulher seria salva por ter filhos. Por quê? Deixaria de ficar ociosa, de andando em casa, fazendo fofoca, igual ele está relatando aí em 1 Timóteo 5, e iria ocupar a mente com filhos. Inclusive eu não vou ler aqui para ganharmos tempo, mas lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo do 1 ao 7, para quem quiser depois ler em casa, mais precisamente no versículo 6, é dito que havia uma heresia naquela época, em que essas mulheres, as mais novas, se tornavam presas fáceis. Eu não sei dizer aqui o que era tão atrativo nessas heresias, mas essas heresias tragavam principalmente essas mulheres solteiras ou que se tornaram viúvas cedo demais. Então, a pessoa quando está ociosa, ela é propensa até à heresia. É como diz aquele ditado, mente vazia, oficina do diabo. Portanto, é necessário a gente ocupar a nossa mente com o trabalho, com as coisas do Senhor. Amém? Olha, eu vou dizer aqui 2 motivos que levam as mulheres hoje em dia a trabalhar. Eu sei que existem mais motivos, mas eu só vou registrar aqui 2. A primeira é: as mulheres trabalham por necessidade. E eu sou muito favorável que as mulheres trabalhem, principalmente nesse nosso Brasilzão, porque o Brasil é o primeiro ou o segundo país que mais cobra imposto das pessoas. Então, eu sou daquele tipo que a mulher, se ela puder ajudar em casa, é ótimo, por conta de tanto imposto que nós pagamos. Mas o outro motivo que leva as mulheres quererem trabalhar fora é por influência do feminismo. Então, o feminismo muitas das vezes influencia a mulher a querer fazer coisas que foram destinadas ao homem. A partir do momento que surgiu o feminismo, as mulheres viram o homem como rival, e a partir disso elas quiseram tomar o lugar dos homens. Vamos ver lá em Gênesis 3, versículo 16 ao 18, eu vou ler aqui, diz assim: e a mulher, Deus disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção, com dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão ele disse: como deste ouvido à tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comas, maldita é a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então, irmãos, eu até gosto, eu brinco assim dizendo, que aqui quando Deus lançou um castigo, Ele lançou um castigo específico para o homem e um para a mulher. Qual que foi o castigo que Ele deu para a mulher? Tu sentirá dores de parto. Qual que foi o castigo que Ele destinou ao homem? Agora tu vai suar a camisa para levar o sustento para casa. Ou seja, cada um recebeu o seu fardo, correto? Então eu brinco dizendo, ora, se a mulher quer passar a carregar o fardo do homem, tudo bem, carregue. Qual que é o fardo que a mulher quer carregar, que foi destinado ao homem? De trabalhar fora. Agora, o homem, por sua vez, mesmo que ele queira,
Ele não pode carregar o fardo que foi destinado à mulher, porque o homem ele não gera, o homem ele não dá à luz. Então, as feministas muitas das vezes se gabam por trabalhar, muitas das vezes tirar até o lugar do homem aí no trabalho, mas mal sabem elas que elas só estão ajudando a carregar um fardo que foi destinado ao homem, que era prover o sustento para a sua casa. Então olha que interessante, a mulher no início, o trabalho dela, a preocupação dela, a molação que ela recebia era do filho, a molação que ela ia receber era só do filho, enquanto que o homem recebe a molação do patrão e de alguém estranho. Mas a mulher quis abraçar isso também, ela optou em receber, ouvir a molação de alguém de fora do que do seu próprio filho. E olha só o que interessante, na parte B do versículo 16, vai dizer assim: e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Muitas das vezes, irmãos, a gente imagina que esse desejo só é o ato sexual, e não é. Quando a Bíblia diz que o homem terá o domínio sobre a mulher, ele vai ter o domínio no lar. Só que o que a gente vê nos dias de hoje é mulheres querendo assumir o mando da casa, inclusive do pastorado. Isso é um reflexo do feminismo e da rebeldia às sagradas escrituras. Então, eu não estou me referindo aqui à mulher que infelizmente ou felizmente mora sozinha, não. Estou falando que muitas das vezes a mulher que é casada, ela quer fazer o papel do homem de assumir tudo, e isso expandiu de tal forma que até o pastorado agora ela almeja, que era algo destinado unicamente ao homem. A história diz que antes do feminismo não se cogitava ter pastorado feminino. Era algo tão comum, tão natural, que ninguém questionava. Mas só foi surgir o feminismo no mundo que as igrejas aderiram. Inclusive, de todas as teologias progressistas que existem por aí, eu acredito que aquela que está mais avançada, infiltrando mais na igreja, é a teologia feminista. Só para os irmãos terem uma ideia, esse ano teve uma pastora que pregou nos Gideões. Eu já achei estranho, porque uma pastora pregando nos Gideões, eu sou de uma época da Lana Holder, embora ela esteja desviada, mas o rótulo, o título que ela tinha era de missionária. E daí surgiu essa pastora, eu não me recordo o nome dela, mas o que ela fez? Inclusive eu tenho observado que a mulher, ela tem um peso na fala tão grande, que a ponto de inflamar as coisas. E é o que a Bíblia diz, né? Que a mulher sábia, ela edifica, e a tola destrói. Então o que aconteceu? Aquela mulher pregou dizendo que é comum dentro das igrejas terem homens abusivos. E daí o mundo começou a aplaudir a pregação dela, estourou a bolha. Irmãos, quando o mundo começa a te aplaudir, pode parar para refletir que alguma coisa deve estar errada. Se o mundo está aplaudindo, eu não sei se teve conversão, muito provavelmente alguém lá no dia foi lá na frente aceitar Jesus, mas que escândalo teve aos montes, gente falando mal da igreja teve aos montes. É isso aí, pastora, lá está cheio de homem perverso mesmo. E daí as pessoas começaram a questionar essa mulher: da onde você tirou essa informação? Ela disse: eu não tenho esses dados, não existe uma pesquisa. E daí as pessoas continuaram pressionando ela, dizendo: não, mas se tu viu alguma coisa e não denunciou, você também é conivente. Então ela começou a se perder nas suas próprias palavras. Então olha só o perigo muitas das vezes das nossas pregações. Em contrapartida, muito provavelmente aqui alguns irmãos viram ou ficaram sabendo do final da Copa do Mundo. Aí no intervalo ali, muita gente cantando música agitada, rebolando, até que entra ali o Justin Bieber
e ele canta uma música em adoração a Deus. Praticamente quebrou o clima ali de agitação e cantou um hino de adoração. E o mundo criticou ele. Está vendo a diferença entre o aplauso e a crítica do mundo? Muitos jornalistas, muita gente famosa começou a questionar ele, dizendo: por que não cantou aquela música agitada tua, de Baby, sei lá das quantas? Por que foi louvar o Senhor? Mas ele aproveitou a oportunidade que bilhões de pessoas, muitos países estavam ligados ali naquele encerramento para adorar ao Senhor. Eu acredito, irmãos, que ele frustrou quem convidou ele. Eu tenho certeza que quem convidou ele não esperava por essa. Mas ele foi lá e louvou o Senhor. Eu não sei, amanhã pode ser que estoure um escândalo dele aí, que ele faça alguma coisa errada, mas naquela ocasião ele foi usado por Deus. Já que ele foi convidado, Deus usou ele, e eu tenho certeza que tocou no coração de alguém. Mas seguindo aqui, irmãos, tem uma frase que diz assim: o diabo mora nos detalhes. E é verdade. Talvez o povo de Israel tenha dito assim: não tem problema a gente não dar descanso para a terra. O que aconteceu? Qual que foi a consequência disso? 70 anos na Babilônia. Não tem problema comer do fruto proibido. Qual que foi a consequência disso? Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, e o pecado adentrou no mundo. E a nossa geração: não tem problema a mulher sair para trabalhar, não tem problema a mulher ter o pastorado feminino. As consequências disso nós só vamos ver daqui uns tempos. Irmãos, quando a mulher se afasta muito do seu filho, ela perde um pouco desse vínculo com o filho, e eu digo isso como testemunha. Na escola está cheio de professor com a pá virada, pronto para receber teu filho e ensinar ao modo dele como teu filho tem que proceder. É incrível que muitos professores, principalmente de história, não são todos, obviamente, mas a maioria que é professor de história tem uma mente progressista, enquanto nós, cristãos, temos uma mente mais conservadora. Então, irmãos, muito cuidado com isso. Eu não estou falando para as irmãs aqui deixar ou abrir mão de trabalhar, não. Como eu disse, hoje nós trabalhamos por necessidade, para complementar a renda, mas não perca esse vínculo com o seu filho, porque é justamente isso que o diabo quer, é justamente isso que o Estado quer. Amém? Provérbios 6. Quem pode ler Provérbios 6? Eita, menininho, boca de Deus. Do versículo 6 ao 11. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. É esse mesmo? Isso, até o 11. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita. Ajunta o seu alimento. O 9 também? Isso, até o 11. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Amém. Irmãos, aqui no versículo 7 ele vai dizer que a formiga não tem chefe, não tem guarda, não tem dominador, não tem supervisor. Vai aprender com a formiga. E nós, muitas das vezes, temos chefe, temos um superior, e muitas das vezes não fazemos o serviço de forma correta, e tem alguns que nem serviço fazem. E aí no versículo 11 ele vai dizer: assim sobrevirá a tua pobreza. Sabe qual que é o segredo para o fracasso? É não trabalhar, é ser uma pessoa desocupada, ociosa. Então, ao contrário da formiga, o preguiçoso, ele não faz nada. Irmãos, quero abrir aqui um parênteses
para falar sobre o Bolsa Família. Eu não estou aqui para pregar contra o Bolsa Família não, porque talvez tenha algum irmão aqui que até faça uso desse programa social, e eu vejo que tem famílias que fazem bom uso desse programa, mas também tem famílias que fazem mau uso desse programa. Eu convivo com alunos que recebem Bolsa Família, e daí alguns utilizam para jogar no tigrinho, outras coisas mais, e também nós bem sabemos que tem pessoas que nem têm a necessidade de receber esse auxílio e recebem. Então, dito isso, o que eu quero falar sobre o Bolsa Família? O Bolsa Família, ele incentiva as pessoas a não quererem trabalhar, gerando conformismo e preguiça. Por que incentiva as pessoas a não querer trabalhar? Ora, a partir do momento que eu começar a trabalhar de carteira assinada, eu vou perder o auxílio. Aí daí ele pensa, o que é melhor? Eu trabalhar numa escala 6x1 um mês inteiro e receber um salário mínimo, ou receber meio salário mínimo e ficar à toa o mês inteiro? Vou ficar à toa o mês inteiro. Então, irmãos, é um programa que incentiva as pessoas a não quererem trabalhar, estimula o conformismo, estimula a preguiça. Irmãos, umas 2 semanas atrás, eu ouvi de um aluno o seguinte, ele virou assim para mim e falou: quando eu crescer, eu vou arrumar 5 filhos, viver de Bolsa Família e vou comprar Danoninho. Aí eu pensei assim, mas você precisa arrumar os 5 filhos para comprar o Danoninho? Não tem como pular essa etapa e já comprar o Danoninho direto para você? Então, irmão, você já vê a mentalidade dos nossos jovens, eles já estão pensando em ficar à toa e viver de auxílio do governo. E daí depois eu pensando comigo, eu falei, ele não está de todo errado, porque sem os filhos ele não tem pretensão de trabalhar, ele não tem como comprar o Danoninho dele, então realmente ele tem que passar pelos filhos. Não querendo assim, eu sei que o de doutrina não é escola bíblica para a gente estar aí se intervindo, né? Melhor dizendo, entrando em detalhe ou até deixar o ensinamento aí adiante. Mas não sei se os irmãos estão sabendo aí. A pessoa que cobra hipertensão alta, quem fala hipertensão. Então já o Lula, esse Lula aí, esse PT que quer ganhar a tal da eleição, já está tendo já auxílio, que é 1.000 e uns quebrados aí. Sim. Auxílio e hipertensão. Já Foi, tem gente na fila. foi o que eu falei no início do estudo. Pressão alta, Foi o que eu falei no início do estudo. A pessoa maquiavélica, de tempos em tempos ela faz o bem, mas por motivos errados. Por que eles estão agora querendo aprovar leis positivas, quer liberar mais auxílio? Porque estão pensando em reeleição, serem reeleitos, tá? Então, a partir do momento que a pessoa recebe o Bolsa Família, os dois extremos se beneficiam. Aquela pessoa pobre, humilde, fica com dinheiro sem trabalhar, e o Estado, ele tem aqueles dados mascarados para o mundo. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa recebe o auxílio, ele deixa de sair da linha da pobreza, de acordo com os cálculos deles. E também deixa de ser considerado uma pessoa desempregada. Então, para eles é positivo algumas pessoas receberem esse auxílio. Então, os dois extremos acabam saindo ganhando. E nisso, quem sai prejudicado, eu já vou adentrar nisso, é o trabalhador. Mas já eu comento mais sobre isso. Um outro ponto sobre o Bolsa Família. Ele faz as pessoas escravas do Estado, se tornando dependente da mesma. Ou seja, o papai Estado vai tomar conta de mim. O Deus Estado vai tomar conta de mim. O grande irmão vai tomar conta de mim, mais conhecido como Big Brother. Ele irá suprir as nossas necessidades. E daí o que o Estado faz? Só respinga migalhas para essas pessoas. E essas pessoas acabam se tornando reféns, escravas desse governo. Então, gera-se uma falsa sensação de terem saído da pobreza, mas, na verdade,
eles permanecem na linha da pobreza. Para finalizar aqui, o critério para receber o Bolsa Família no que diz respeito à escola, vou dizer no que diz respeito à escola. O critério para receber o Bolsa Família, assim como o Pé de Meia, que também é um programa social, só que destinado para os jovens do ensino médio, é uma só. E qual que é ela? É a frequência. Não exige educação da criança, não exige notas boas, só frequência. Então, aquele aluno ruim de serviço, ruim de estudo, ele vai para a escola para atrapalhar quem quer estudar, para atrapalhar quem quer trabalhar, e ele recebe esse auxílio. Será que o Estado realmente está preocupado em melhorar o ensino da nossa nação, ou está só preocupado em camuflar esses dados e expor para o mundo naquele chamado de PISA, onde se avalia a educação de todos os países do mundo? Então, qual que é a ideia do governo? É só mascarar, camuflar essas notas. O aluno está frequente, e ai de você, professor, se você não aprovar ele. É necessário dar nota, porque nós precisamos ficar bem na fita para o mundo. E para fechar essa questão, um pastor usou a Bíblia para justificar o Bolsa Família como se o programa fosse um mandamento divino. Isso daí tem um pastor que fez isso, tentou usar a Bíblia para justificar o Bolsa Família. Irmãos, a ordenança de Jesus para você fazer bem ao próximo, ele deu para o indivíduo, ele deu para nós, para cada um de nós. Ele não deu essa responsabilidade para o Estado. Tem gente que se considera representado pelo Estado porque uma fatia desse dinheiro do Bolsa Família é imposto seu. Não, Deus quer que você faça o bem sem atribuir sem delegar essa tarefa para o Estado. O que é o programa social? Nós bem sabemos que o Estado ele não produz riqueza. O Estado ele não produz riqueza. Então o que ele faz? Ele pega o dinheiro daquele que produz, ou seja, do trabalhador, e transfere o dinheiro para aquele que não trabalha, ou naquele momento não está trabalhando, porque pode acontecer da pessoa também estar desempregada. Eu já passei por isso também. Então, a pessoa não pode se sentir representada, não pode se sentir no direito de dizer que já fez a obra do Senhor, porque uma parcela do teu imposto foi destinado ao Bolsa Família ou qualquer outro programa. É isso que eu quero dizer. Então, isso não é generosidade, é imposição. Porque o Estado, ele não pergunta se você quer doar, se você quer pagar o imposto. Não, é algo imposto. A própria palavra já diz, é imposto. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, quando alguém te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Por quê? Porque a primeira milha te obrigaram. Não, agora eu vou mostrar que eu vou andar mais 1 milha porque eu quero. Não é porque alguém está me obrigando. Então é isso que a Bíblia diz. Daqui em diante eu vou fazer porque eu quero, eu vou fazer o bem porque eu quero. É isso que a Bíblia diz. Quando o bem deixa de ser uma escolha e passa a ser uma obrigação ordenada pelo Estado, isso se torna controle e não virtude. Eu vou repetir porque eu vou citar exemplos logo em seguida. Quando o bem deixa de ser uma escolha e passa a ser uma obrigação ordenada pelo Estado, isso se torna controle e não virtude. Irmão, eu tenho um conhecido, um amigo que trabalha em loja, e ele está empolgado com essa possível aprovação do 5x2. Ele não é gerente, mas ele tem um cargo ali intermediário. Então eu falei assim para ele, ora, se você acha que o 6x1 é desumano demais e o 5x2 é o ideal, por que você precisa aprovar uma lei para você fazer isso? Já dá folga para os teus funcionários aí. Não precisa esperar a aprovação. Você não está convicto de que o ideal é o 5x2? Já dá folga para eles, não precisa de uma lei. Vou trazer outro exemplo.
Será que você só usa cinto de segurança, só usa o capacete porque fizeram uma lei que obriga a usar cinto de segurança, capacete? Se não tivesse essa lei, você deixaria de colocar capacete no seu filho, deixaria de colocar o cinto de segurança nele, deixaria de carregar aquele banquinho para o neném no carro, deixaria? Ou você acha que o Estado ele te ama tanto a ponto de dizer, olha, põe o capacete, olha, põe o cinto? Não, irmãos, quem nos ama é somente Jesus. O Estado ele faz isso não é porque ele te ama, não é porque ele está preocupado com você, é porque ele vê nisso uma outra oportunidade de cobrar imposto, de cobrar multa. Você ultrapassou o limite? Você não usou o capacete? Toma aqui uma multa então. Então, irmãos, eu não estou falando aqui que é para desobedecer essas ordens, não. Eu estou dizendo que a intenção do Estado é uma e a nossa deve ser outra, tá? A gente tem que fazer o bem antes mesmo de criarem leis para isso. Enquanto que o Estado ele cria leis visando lucrar, não preocupado porque ele te ama, ele tem uma preocupação contigo. Olha só lá Atos 2, nem vou ler para ganharmos tempo. A igreja compartilhando voluntariamente aquilo que ela possuía com quem não tinha nada. Ela não esperou alguém criar um projeto social, à la Bolsa Família, para começar a ajudar o próximo. Eles se organizaram e começaram a distribuir o que eles tinham com aqueles que não tinham. Não precisou de interferência do Estado. Mateus 19 vai falar sobre o jovem rico. Muitos comunistas dizem que o Estado tem a prerrogativa de acabar com a pobreza e as diferenças sociais através da distribuição compulsória, ou seja, obrigatória da riqueza, fazendo uso dessa passagem bíblica. Sabe por quê? Tem aquele momento que Jesus vai dizer assim, jovem, te falta uma coisa. E aí ele vai dizer, vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois você torna e me segue. Mas o comunista aqui ele está equivocado, porque essa fala, primeiramente, vem de Jesus, não vem do Estado. Quem é o Estado para se equiparar com a voz de Deus? Aqui é Jesus que está ordenando ele a vender tudo que ele tem e seguir. E outra coisa, Jesus ele tem os seus modos de trabalhar. Ele trabalhou de forma particular, de uma maneira peculiar com aquele jovem, uma maneira diferenciada com aquele jovem, porque ele viu que aquele jovem ele era um idólatra. Ele colocava a riqueza dele acima de todas as coisas. E a Bíblia vai dizer, você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e a riqueza. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Então Jesus deu um ultimato para aquele jovem, ou eu ou a riqueza. E nós bem sabemos que aquele jovem então optou pela riqueza, tá? Então essa ação de doar deve partir do indivíduo e não uma imposição do Estado. O comunismo ele prega que o Estado tem que tomar conta de tudo. Eles são favoráveis ao fim da propriedade privada, ou seja, a partir do momento que alguém morre, aquela casa, aquele carro não vai para o filho, vai para o Estado. Então perde-se o sentido de querer comprar uma casa. Para que eu vou comprar uma casa se na hora que eu morrer vai voltar para o Estado e não vai para o meu filho? Então o comunista ele diz que o Estado ele vai tomar conta de tudo, e depois que ele tomar conta de tudo, ele vai dividir tudo de igual modo para todos e vai deixar de existir. Alguém acredita nessa história? Que depois que o Estado, que é formado por homens corruptos, atingir o ápice, vai simplesmente abrir mão de tudo e deixar de existir? A pessoa que acredita nisso é pior do que a criança que acredita em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa. É um absurdo. Irmãos, a antiga União Soviética ela tentou implantar o comunismo no seu país. Para quem quiser pesquisar, os donos das terras, eles
deixaram de ser donos das terras e tudo passou a ser do governo. Já não fazia sentido plantar mais. Então, o que aconteceu? Houve morte massiva, a ponto de ter canibalismo naquele país. As pessoas passaram tanta fome que pessoas começaram a comer outras pessoas para saciar a sua fome. Então, irmãos, não esperem de mim aqui ouvir: toma cuidado com o gafanhoto, toma cuidado aí com o devorador, você que falhou no dízimo aí 2 meses, toma cuidado. Irmãos, quem impõe as coisas é o Estado. Jesus ensina que tudo tem que ser feito voluntariamente e de coração. Então tem pregador que gosta de amaldiçoar, jogar praga, olha lá, hein? Olha o gafanhoto, olha o devorador. Irmãos, não é bem por aí. Continuando, alguns comunistas dizem que Jesus foi comunista, mas é uma loucura, porque Jesus ele sempre ensinou o indivíduo repartir o que é seu. O Estado, o comunista, é diferente a definição de comunista. Ele quer tomar o que é dos outros. São coisas diferentes. Uma coisa é você tomar posse do que é do outro. Uma coisa é você compartilhar o que é teu. Aí é diferente. Então, dizem que Jesus foi comunista, mas lá em Mateus 25, vamos lá para Mateus 25, nós vamos ver a dinâmica capitalista, ou seja, o oposto do que é o comunismo. Mateus capítulo 25, vamos ler apenas alguns versículos por conta do tempo. O irmão que for ler não precisa fechar a Bíblia por enquanto. Leia por enquanto só o versículo 14 e 15 de Mateus 25, versos 14 e 15. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Irmãos, o sentido espiritual dessa parábola, acho que todo mundo conhece. Aquele senhor deu 5 talentos para um servo, deu 2 talentos para um e deu 1 talento para o outro. E era para cada um daqueles servos fazer bom uso desses talentos. 2 conseguiram, o terceiro não. Então, no sentido espiritual, está dizendo que nós devemos fazer uso desses talentos, bom uso desses talentos que Deus nos deu. Mas nada impede de nós tirarmos uma lição no sentido físico, nesse plano físico. Então, olha que interessante no versículo 14 e 15. Aquele senhor vai dar o talento para cada servo conforme a sua competência. E lembrando, talento é igual a dinheiro. Talento também ali era sinônimo de dinheiro. Então, ao contrário do comunismo que prega que todo mundo tem que receber tudo de igual modo, aqui já vemos o contrário. Um recebeu 5, o outro recebeu 2, o outro recebeu 1, conforme a sua competência. E isso se chama meritocracia. Difere se é homem ou mulher, se é branco ou preto. A meritocracia funciona da seguinte forma: existe um concurso de forma honesta, vamos considerar que seja um concurso sério, honesto. Aquele que estiver mais preparado, aquele que estiver mais bem estudado, ele vai passar e vai assumir o cargo. Isso é meritocracia. Leia o versículo 16, não precisa fechar a Bíblia por enquanto não. E tendo partido, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Amém. Então, esse daí, irmãos, ele investiu, ele negociou, ou seja, ele trabalhou, ou ele colocou dinheiro para trabalhar para ele, enfim, mas ele trabalhou para que mais 5 talentos fossem produzidos. Leia o versículo 17 agora. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2.
Olha que interessante, irmãos. Então, não importa a quantia, o caminho para o sucesso é o mesmo, é trabalho. Aquele homem só recebeu 2, mas ele tomou o mesmo caminho, ele negociou, ele investiu e conseguiu gerar mais 2 talentos. Agora leia o versículo 18, é o penúltimo. Mas o que recebera, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ou seja, esse daqui ele não trabalhou, e trazendo para os dias atuais, o guardar aqui debaixo da terra equivale a guardar dinheiro embaixo do colchão. Quantas pessoas já não fizeram isso e se deram mal? Guardar dinheiro debaixo do colchão, o que pode ocorrer? Pode ter perda de valor por conta da inflação, pode ter mudança de moedas, igual ocorreu no Brasil constantemente, anos atrás. As pragas podem corroer as notas baratas, ratos, pode ter um incêndio na casa. Então, quando você deixa de investir, deixa de depositar o teu dinheiro em um lugar seguro, você corre um sério risco de perder esse dinheiro, e não há quem vá ressarcir esse dinheiro. Então, esse homem, ele guardou o dinheiro debaixo da terra. Termina com o versículo 27, fazendo favor. Não, 27. Vou pular. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Amém. Resumindo então, esse terceiro servo, ele não quis trabalhar. E o mesmo vale para o sentido espiritual. A pessoa tem um talento e não usa, não trabalhou com o talento, Deus então vai cobrar dessa pessoa. E o próprio Deus deu a dica aqui para ele: por que você não colocou no banco para render juros? Ainda explicou para ele que ele deveria ter feito o que foi que os outros 2 anteriores fizeram. Irmãos, eu já tive que pegar dinheiro emprestado no banco para construir minha casa, mas eu assumi um compromisso comigo mesmo. Foi a primeira vez e a última, porque você pega uma quantia e depois paga o dobro, paga o triplo daquilo que pegou emprestado. Mas, por outro lado, é preferível ainda pegar dinheiro com um banco do que com um agiota, porque aí você sabe que com eles, quando atrasa, a conversa é outra. Mas, se por um lado o banco ele é um pouco abusivo nesses juros, por outro lado, olhando pelo ponto positivo, muitas das vezes é o que nos resta para nos socorrer. Às vezes ninguém tem para emprestar, é uma quantia um pouco elevada, aí você recorre ao banco. Mas olha só o que a Bíblia vai falar acerca dos juros. Deuteronômio 23, quem pode abrir Deuteronômio 23, pode ler o versículo 19 e 20. Deuteronômio 23, versículo 19 e 20. A teu irmão não emprestarás a usura, nem a usura de dinheiro, nem a usura de comida, nem a usura de qualquer coisa que se empreste a usura. Ao estranho emprestarás a usura, porém o teu irmão não emprestarás a usura, para que o Senhor teu Deus te abençoe tudo o que puseres a tua mão na terra, a qual passas a possuir. Está falando de juros, tá, irmãos? Havia um acordo de um hebreu não cobrar juros de outro hebreu. Era proibido, Deus não se agradava disso. Aí ele fala, se for de um estrangeiro ainda pode, mas entre nós irmãos aqui, não pode. Às vezes você vai procurar algum irmão, às vezes ele cobra juros maior do que do banco, aí é preferível pegar com o banco mesmo. Então tem gente que tem esse hábito de... Quando eu trabalhei na São Marcos, tinha um rapaz que emprestava, mas ele colocava juros em cima. Às vezes tem
situação que o caboclo morre, a gente não fica para pagar para a mãe, a pai, não é para pagar, não morreu. Então devemos tomar cuidado com isso. No céu, cada um receberá o seu galardão proporcional ao trabalho feito. Então, como é que podemos alegar que Jesus foi comunista? A Bíblia mesmo está dizendo que lá no céu, cada um vai receber o galardão proporcional ao seu trabalho aqui na terra. Para quem evangelizou muito, pregou muito, ganhou muitas almas, é uma quantia X de galardão. Para aquele que pregou pouco, evangelizou pouco, falou pouco de Jesus, vai ter uma quantia Y de galardão. Alguns só teve tempo de aceitar Jesus. Talvez nem galardão tenha, mas só vai ter ali a salvação, que já é uma coisa grandiosa. Então, essa conversa de que a Bíblia ensina o comunismo é conversa fiada. Alguns também intitulam Jesus de anarquista. Quando foram prender Jesus, levaram ele diante de Pilatos e disseram: Pilatos, Jesus estava ensinando a não pagar impostos para César. Ele estava ensinando a não pagar tributos a César. E daí a gente vê que na Bíblia o próprio Deus, o próprio Jesus vai dizer: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então foi uma falsa acusação que levantaram ali acerca de Jesus. Tanto é que no versículo 14 lá de Lucas 23, o próprio Pilatos vai dizer: olha, eu não achei nele nada para condená-lo, nada do que vocês estão aí alegando. Uma outra situação: certa vez Pedro, ele estava no templo e aqueles cobradores de impostos chegaram e disseram-se para Pedro. Está registrado lá em Mateus 17, versículo 24 a 27. Pedro, o teu mestre, ele paga impostos aqui do templo? Aí Pedro vai dizer: sim, ele paga. Irmãos, eu não sei se Pedro não tinha conhecimento da situação de Jesus, ou se ele mentiu propositalmente para evitar represálias, interrogatório. Aí ele disse: sim, o meu mestre ele paga o imposto do templo. Quando Pedro chega em casa, Jesus já toma a iniciativa e diz: Pedro, um rei, ele cobra imposto dos seus filhos ou dos que são de fora? Daí Pedro vai dizer: dos que são de fora. E Jesus responde: então, Pedro, eu sou filho do rei do templo, eu sou filho do dono, eu sou filho de Deus, eu não pago esse imposto, eu não tenho que pagar esse imposto. Mas agora, para não causar escândalo, vai lá pescar um peixe, tira um dinheiro da boca do peixe e paga o imposto meu e teu. Então note que Jesus ainda colocou Pedro para trabalhar. Ele poderia muito bem fazer surgir ali uma moeda diante dos olhos deles. Não, vai lá pescar agora, depois que você pescar, vai lá no templo novamente. Ainda foi generoso com Pedro e paga para você também. Mas eu não tinha necessidade de pagar, não. Então é interessante essa passagem. Jonas 4, versículo 10. Quem achou pode ler. Jonas 4, 10. Então o Senhor disse: você fica com pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Essa planta cresceu na noite e na noite seguinte morreu. Irmãos, o que aconteceu ali? Jonas, ele viu uma boboreira crescer e em 24 horas morrer, e ele teve compaixão dessa planta. E Deus vai dizer para ele: Jonas, você nem plantou, nem regou essa planta, e você tem compaixão dela, e não tem compaixão desses homens, dessa cidade? Você quer que eu mate todos esses homens? Então a lição que fica aqui, irmãos, é a seguinte: ter compaixão de alguém ou algo com dinheiro e trabalho dos outros é muito fácil. Vou repetir: ter compaixão de alguém com dinheiro e trabalho dos outros é muito fácil.
O que o Estado faz? O dinheiro arrecadado vem do povão mesmo, vamos gastar a rodo. Mas a partir do momento que você tem que gastar algo que é seu, igual eu vejo lá na escola, os alunos gastam material à reveria, desperdício, porque agora é assim, chega material para eles utilizarem, às vezes até caderno a escola fornece, e eles desperdiçam à vontade. Mas a partir do momento que tem que sair do seu bolso, aí você pensa melhor se vai, o bom uso que você vai fazer desse dinheiro. É como diz uma frase: o socialismo ele dura até acabar o dinheiro dos outros. E é verdade. O socialista ele só se coloca no lugar de vítima. Ele olha para alguém que está acima dele e diz: aquele homem ali ele tem 2 casas e eu não tenho nenhuma. Então eu quero uma casa dele para mim. Eu tenho direito de assumir uma casa dele para que eu fique com uma e ele fique com outra. Mas ele se esquece que tem pessoas numa situação pior do que ele, que vai olhar para ele e vai dizer assim: você tem 2 carros, eu não tenho nenhuma, então dá um carro teu para mim e fique com o outro. Aí ele não vai querer. Então, muitas das vezes, o socialista comunista, ele só se coloca na posição de vítima. Quando é para ele distribuir o que é dele, aí ele não quer. É igual a questão do MST. Há muitos anos atrás eu estava discutindo com uma moça que se dizia evangélica e ela era favorável ao MST. Tanto é que uma outra professora até interviu, e eu acho que ela nem é evangélica, a meu favor, dizendo que achava justo o MST invadir terrenos, propriedades, casas, mas essa visão da pessoa só muda quando o MST olha para a sua casa como alvo. A partir do momento que ele olhar para a sua casa e ver como um lugar que ele pode tomar posse, aí a tua visão vai mudar. Aí você não vai concordar com o que eles fazem. Continuando, Mateus 20. Alguém poderia abrir Mateus 20? Vamos ler alguns versículos. O tempo já está indo embora, irmãos. E aí ficou, ainda tinha quase uma folha para explicar sobre esse assunto, mas vamos finalizar por aqui então. Mateus 20, quem achou pode ler o versículo 1 por enquanto, mas não feche a Bíblia. Então, olha que interessante, esse homem saiu a assalariar os trabalhadores, e não os desocupados que se recusam a trabalhar. Continue fazendo favor do versículo 2 ao 7 agora. Ajustando com os trabalhadores, a 1,5 por dia, mandou-os para a sua vida. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse: ide vós também para a vinha, dar-vos-ei o que for justo, e eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta do ano, fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhes: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Amém. Só um segundo para a irmã continuar. Então Deus sempre chamou os trabalhadores ou quem gostaria de trabalhar. Note que aqui tinha alguns que estavam ociosos, mas quando lhe foi ofertado o emprego, eles aceitaram. E se a gente for olhar na Bíblia, é do mesmo modo. Quando Jesus foi chamar os apóstolos, alguns estavam ali pescando, trabalhando. Quando Deus foi nomear Davi rei, Davi estava trabalhando, já criança, cuidando de ovelhas do seu pai. O próprio Eliseu, quando ele foi chamado, ele estava também trabalhando. Inclusive ele, naquela hora, ele quebrou a sua ferramenta de trabalho como um sinal: olha, não tem mais volta, agora eu estou na dependência do Senhor.
não pode dar errado. E se der errado, eu já abri mão da minha profissão aqui, dos meus bois, sacrifiquei eles. Então, são homens que estavam trabalhando ou dispostos a trabalhar. Leia o versículo 8, irmão, fazendo um favor. Aproximando-se a noite, diz o Senhor, abrinha o seu portão. Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Amém. Irmãos, só um segundo que a irmã vai ler mais 2 versículos e aí eu encerro. Irmãos, Jesus, de forma estratégica, ele pede para começar o pagamento pelos últimos e não pelos primeiros, para ensinar uma lição para todos eles, porque se ele começasse pelos que começaram a trabalhar na manhã do dia, eles iam receber o pagamento e ir embora, nem ia ver o que ia acontecer em seguida. Mas ele optou em começar de trás para frente. Aqueles que começaram por último receberam a quantia que aquele pessoal lá no início iria receber. Deve que eles pensaram, opa, se está pagando o que ele iria pagar para nós, deve que vai aumentar o nosso salário, né? E daí foi vindo aquele grupo de pessoas, de trás para frente. E quando chegou na vez deles, eles se chatearam. Ah, irmãos, o que seria de nós se não fosse o mesmo pagamento? E o pagamento aqui, qual é? Aqui está falando da salvação, tá? Aqui agora já é um outro pagamento. O que seria de nós se não fosse o mesmo pagamento? Imagina, naquele grande dia, algumas gerações falando, mas Senhor, a nossa geração sofreu mais do que a geração deles. Eles vão compartilhar do mesmo céu que nós? Mas Senhor, eu vivi na Nigéria, na Coreia do Norte, os brasileiros lá vai entrar no mesmo céu que eu? Senhor, a nossa geração passou a vida toda servindo ao Senhor, e essa geração do arrebatamento aí, elas também vão entrar no mesmo céu que nós? E Jesus vai dizer, sim, todos vão adentrar no mesmo céu. E para finalizar, versículo 14 e 15, irmão. Isso. Como que é teu e pedir-te, quero dar este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser, porque é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Então o patrão está dizendo assim, por acaso eu estou sendo injusto contigo? Não foi isso que eu combinei com você no início da manhã? Se por acaso eu estiver saindo no prejuízo, não sou eu que vou arcar com as consequências? Então, irmãos, no versículo 15, ele finaliza dizendo, não me é lícito fazer o que quiser do que é meu, ou seja, faço o que bem quiser com o meu dinheiro, ou seja, você é responsável pelo seu dinheiro, se você fará bom uso dele ou não, você vai arcar com as consequências. Se você fazer um mau uso desse dinheiro, você e sua família vai sofrer. Se você for sábio e fazer bom uso desse dinheiro, você prosperará. Se você fazer bom uso desse dinheiro e pagar a pessoa que você deve, igual esse homem devia, e no final do dia foi lá e pagou, você será bem sucedido. Irmãos, eu vou parar por aqui, porque as horas já foram, e eu ainda tinha várias passagens bíblicas para relatar, mas eu também não quero enfadar os irmãos. Desde já eu agradeço a Deus pela rica oportunidade. Deus abençoe. Maravilha, esse menino é bem Amém. Convido os irmãos para a gente estar louvando o louvor 609.